isso é o que me move, não é? Portanto, certamente que se não houvesse essa possibilidade e se não houvesse também uma expectativa de melhorar esse resultado, eu não estaria aqui, porque eu sou uma pessoa de desafios e de coisas difíceis e este é um desafio difícil porque nós sabemos, não é? Devido aos anos que já temos do Executivo presente, não é? E ora, portanto, um dos elementos candidato, não é? É de facto uma pessoa que está há 24 anos, não é? Associada ao Executivo. Claramente que isto é muito difícil. Aliás, até podemos comparar em termos de meios, não é? O CDS tem muito menos meios, aliás é visível na rua, não é? Basta andar um pouco na rua para vermos que os meios do CDS são completamente diferentes dos meios do PS e do PSD. Portanto, isso é uma realidade, não concordo plenamente, porque quando há uma candidatura, todos os candidatos deveriam partir em igualdade de circunstâncias. Portanto, isto é completamente ridículo. Portanto, um partido, eu não sou filiado, sou independente, aceitei o desafio do CDS, mas de qualquer modo é de facto desequilibrador esta situação dos partidos partirem com um desequilíbrio enorme ao nível dos meios. É assim, eu como profissional do ensino há 32 anos, é evidente que tenho um percurso na nossa cidade, um percurso ligado aos nossos jovens, às famílias, não é, que estão ligadas a eles, portanto há também uma imagem, penso eu, pelo feedback que tenho, uma imagem de credibilidade, de uma pessoa que pensa de forma sério, que é frontal, é sincero no que diz. Portanto, é evidente que temos aqui um resultado de 2013, ou resultado de 2013 e 2017, que são resultados históricos para o CDS na nossa comunidade, no nosso concelho, mas de facto isso é algo associado a um dos candidatos, a um candidato específico, de facto, convidado na altura também pelo CDS, mas eu estou ligado a esse candidato também, ou seja, esse candidato, o Carlos Bonifácio, não é? Que eu elogiei publicamente e agradeci todo o empenho e toda a ajuda que ele me tem dado nestes 8 anos, portanto, de facto eu também estou associado a ele, embora tenha a minha personalidade, o meu modo de estar na sociedade, o meu modo de abordagem da política, não é? Penso que poderei acrescentar. Portanto, poderei acrescentar aqui valor a esta candidatura. Pronto, é evidente que tenho consideração pelo Dr. Carlos Bonifácio, mas como ele acreditou em mim também, e eu tenho aprendido algumas coisas com ele também, e tenho aprendido com todos, porque nós aprendemos com todos, aprendemos diariamente, não é? Somos seres da informação toda a vida, portanto, ninguém pode pensar que já sabe tudo sobre o que quer que seja. Portanto, como tal, estou nesta candidatura de corpo e alma, acreditando sempre numa melhoria de resultados, como é evidente, e é isso que me move. De facto, em 2013 eu sou convidado, como já disse. Convidado no sentido de que seria uma mais-valia aparecer num projeto para os Barrota. Portanto, para de facto dar ali uma nova vida à freguesia, no sentido de novas ideias, uma nova visão, uma pessoa que vem não da política, mas sim de uma área de ensino ligada aos jovens e também associada a uma visão deles próprios, não é? Dos jovens, tendo essa noção, tendo também a noção da realidade, aceitei que podia ser uma mais-valia, de facto, para este projeto para Alves Barrota. O meu trabalho, ao longo destes 8 anos, como elemento da Assembleia de Freguesia de Alves Barrota, tem sido um trabalho de cooperação, ou seja, tenho feito sempre uma crítica construtiva, alertando para os problemas da vila, da nossa freguesia, no sentido de conseguirmos evoluir e dar a visibilidade necessária e merecida que Alves Barrota tem. Portanto, Alves Barrota merece muito mais do que tem. Alves Barrota tem um contexto histórico fantástico. Aliás, o poder concelhio
está inicialmente em Aljubarrota, depois é que vem para Alcobaça. Portanto, se não estou enganado, em 1875 é que o Poder Conselheiro desce a Alcobaça. Portanto, estamos a falar de uma vila historicamente muito importante. À época medieval era o único povoado que existia nesta zona, portanto, de facto, Aljubarrota merece muito mais, não é? Devido ao seu contexto histórico, como já referi. Portanto, fez uma pergunta, e isso é que me motivou, claro, motivou-me de facto eu ser uma pessoa que podia acrescentar muito na gestão da freguesia. E isso veio-se a verificar ao longo dos 8 anos. Ideias minhas, nossas, digamos assim, da equipa, não é? da lista, vieram a ser concretizadas, outras nem por isso, porque é muito difícil alguém que não está no Executivo convencer quem está no Executivo a implementar as suas ideias, porque há aqui alguma falta de visão e de capacidade na minha ótica. Porquê? Porque as ideias têm que ser avaliadas. Temos que saber se elas são válidas, se são execuíveis, se são sustentáveis e a partir daí decidir aplicar ou não, não é? Portanto, temos que ter essas vertentes em consideração. Não interessando quem dá a ideia, porque aqui há que saber aproveitar a ideia, ou as ideias. E eu acho que há aqui um certo ceticismo a esse nível e que não concordo plenamente, não concordo. Portanto, de facto, tem que haver outra abertura de quem está no Executivo relativamente às ideias que surgem de fora, dos outros elementos. Portanto, e isso tem, de certa forma, acontecido. Não na percentagem que eu desejaria, mas, de facto, tem acontecido. Aliás, até posso dar um exemplo. Eu defendo, desde 2013, um mercado em Aljubarrota. Aquele mercado tradicional que a pessoa pode chegar e vender os seus frutos, os seus legumes da sua horta, ou o seu mel, não é? Ou, digamos, o seu artesanato, ou as suas coisinhas que já tem a mais e pode vender ou até negociar, trocar com outras pessoas, no sentido de o que não serve a uns poderá servir a outros. E esse mercado tinha toda a validade, tinha toda a adesão de pessoas, porque eu já tenho auscultado muitas pessoas até em feiras tradicionais, em feiras de velharias, portanto comerciantes, pessoas que vendem no mercado, e houve uma abertura enorme e aplaudiram essa minha ideia. De facto, o Executivo assim não o entendeu, dizendo sempre que não funcionava, que era algo que, não, isso não funciona. Eu disse, mas como é que o senhor, isto estamos a falar do Sr. Presidente, como é que o Sr. Presidente pode afirmar uma coisa dessas? Nós só podemos afirmar que não funciona depois de experimentarmos, portanto, só experimentando. E a minha ideia era, no início, mensal, mas poderia ser quinzenal, ou podíamos experimentar assim, esporadicamente, a ver a adesão das pessoas, mas estas coisas, estes eventos, estas novidades, começam sempre por algumas pessoas, não é? E depois umas pessoas vão comunicando com outras, vão passando a mensagem, vão dizendo, olha, aquilo é giro, porque vêm pessoas, param turistas, vão ver a vila tem um contexto fantástico para nós termos este mercado, e há ali uma interação muito aliciante entre as pessoas, entre as pessoas que vêm vender. Será ali um polo de conexão de pessoas, de conexão de contactos, de início de contactos, e é uma mais-valia para a nossa freguesia, especialmente para a sede de freguesia. Mas pronto, isto é apenas uma ideia de algo que foi proposto e não tem sido aceito. Penso que há alguma luz, digamos assim, como se costuma dizer, ao fundo do túnel, no sentido da adesão a esta ideia. De facto, ela ainda não existe portanto a implementação ainda não existe, mas penso que ao fim de 8 anos o Sr. Presidente está de facto a conseguir interiorizar a minha ideia e a dar algum crédito a essa ideia. Mas é o que eu digo, palavras levadas ao vento, não é? É um ditado muito antigo. Nós, enquanto não concretizarmos, não é? As palavras valem enquanto refletidas nos atos. Portanto, se não houver essa reflexão nos atos, as palavras não valem de nada, não é? É como uma pessoa prometer que faz isto, prometer que faz aquilo,
mas o que vale é de facto o que se faz, não é? E as atitudes que se têm em prol de. E o que fez em prol da Assembleia de Freguesia, quer agora replicar para a Câmara. Exatamente. Portanto, esse projeto surgiu em Alves Barrota, tem havido um excelente feedback da parte, até do Sr. Presidente da Junta. Eu já tive feedbacks muito interessantes de outras pessoas que o ouvem falar, até inclusive era o Sr. Hermínio, do candidato à Câmara, que ele disse-me, nós falamos, eu por acaso até sou professor dos filhos dele, dos 3 filhos, fui dos 3, fui professor do mais velho e agora sou dos mais novos, dos gêmeos, portanto já há 2 anos que sou professor deles, e falamos às vezes também enquanto professor e encarregado de educação, ou pai dos meninos, não é? Casado com a encarregada de educação, a mãe dos meninos. Portanto, nós temos falado, e ele também já me deu o feedback que o Sr. José Lourenço, não é? Presidente da Junta de Alves Barrota, diz imensamente bem de mim. Porquê? Porque sente que eu sou uma pessoa que estou ali não para fazer uma oposição destrutiva, pelo contrário, uma oposição, eu nem sei, isto nem é oposição, eu acho que a oposição é a palavra mais comum, oposição, mas isto está errado. É uma cooperação ativa, construtiva, ou seja, é uma cooperação, basicamente. Não estou ali para fazer uma oposição de dizer que está mal. Não, é dizer realmente algumas coisas com as quais eu não concordo, dizer, apontando soluções, ou de forma como eu concordo, não é? Fazendo sempre então essa crítica construtiva, ou seja, no sentido de ajudar o Executivo. De facto, eu sou a voz que mais se ouve sou praticamente a voz única que se ouve nas Assembleias. Portanto, em 8 anos, a minha voz é a que se faz sentir, mas sempre no bom sentido, como disse. Portanto, sempre construtivamente, sempre. De facto, as palavras do Sr. Presidente o dizem, portanto, confirmam exatamente aquilo que eu estou a dizer, e outras pessoas dizem, como tal, o Sr. Hermínio diz, realmente ele diz muito bem da minha atitude enquanto elemento da Assembleia e enquanto pessoa, porque nós não precisamos de ser um elemento da Assembleia para conversarmos. E de facto, exatamente, e de facto ele convoca muitas vezes para reuniões para me explicar as ideias que ele está a pensar implementar e para ouvir também as minhas e de facto a minha opinião sobre elas. Portanto, isto é uma grande abertura, é uma construção de 8 anos, é evidente, e que tem sido muito bom para os Barrota. Agora, ao fim destes 8 anos, esse balanço tem sido extremamente positivo, de modo que surgiu o convite da Conselhia do CDS, no sentido de que ele seria o candidato ideal para os representar numa candidatura à Câmara. Portanto, eu não sou filiado no CDS, sou um candidato independente. Como aceitei em 2013 a ajuda ou o apoio do CDS na candidatura, aceitei novamente em 2017 e agora volto a aceitar em 2021, também como independente. Porquê? Porque considero este projeto que iniciei em Alves Barrota muito válido e que ele pode ser estendido ao Conselho. Portanto, ele pode ser transferido para a Câmara Municipal, tendo impacto no Conselho de Alcobaça. Porquê? Porque eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, gosto de estar próximo das pessoas, aliás, a minha vida é estar próximo dos alunos, das famílias, portanto, sempre a ajudar. Portanto, as pessoas têm que ter voz ativa, têm que participar nas decisões para o nosso Conselho. Temos que ouvir as pessoas, mas no sentido mais abrangente, ou seja, temos que ouvir as pessoas, mas nomeadamente também empresários, temos que ouvir professores, temos que ouvir investidores, jovens empreendedores, temos que ouvir as escolas, as direções das escolas, temos que ouvir alunos, temos que saber o que é que os alunos pretendem em termos de vocação. E então eu sou uma pessoa que estou aberta e tenho essa sensibilidade para ouvir pessoas importantes, extremamente importantes, no desenvolvimento do nosso concelho. Ou seja, o que eu sinto é que há um afastamento muito grande entre o Executivo e estas valências. Ou seja, as pessoas, não é? Empresários, investidores, não é? Escolas, direções das escolas, alunos, não sei até que ponto é que há uma percepção exata do que as pessoas pretendem.
E esta ligação tem que ser muito forte. Só ligando, de facto, o executivo a todos, não é? Nós podemos encontrar um rumo para o nosso concelho. Podemos encontrar soluções para o nosso concelho. Soluções a vários níveis, não é? Como nós já sabemos. Soluções ao nível da fixação dos jovens, porque se nós não criarmos emprego, não é? Para os jovens, eles não se podem fixar. Não é? Se não criarmos cursos profissionais que respondam à ansiedade dos empresários e também às aspirações dos jovens, nós não podemos dar-lhes a formação adequada à empregabilidade que existe no nosso concelho, não é? Portanto, esta conexão município, empresários, escola é extremamente importante, não é? Para que no seu todo, não é, consigamos um projeto global para o nosso concelho e assim, digamos, a projeção dele, não é? Quer em termos económicos, quer depois em termos, porque depois a economia gera outro tipo de situações, porque se tivermos mais poder económico, não é? Também podemos pensar mais na cultura, não é? No turismo, o turismo aliado à cultura, portanto, é uma mais-valia enorme do nosso concelho, que também acho que está super desaproveitada, não é? Eu penso, e tenho dito, às vezes em conversas entre amigos, que nós temos tudo para ter um turismo forte, turismo cultural forte, portanto, aliar o turismo à nossa cultura, ao nosso património, porque temos muito património. Nós não precisamos de inventar. Nós temos. Portanto, temos é que aproveitar. Não é? Agora, se nós não aproveitarmos, temos um enquadramento físico fantástico. Serra, mar. Estamos aqui entre a Serra dos Candeeiros, entre o mar. Temos praia, temos serra. Isto tem tudo, porque temos um enquadramento excelente, não é? De oferta, serra, mar e depois cultura, património. Portanto, isto pode ser um incremento enorme, para além da localização, não é, que nós temos, em termos também de municípios. Temos a Batalha, não é, o convento da Batalha, chama-me mosteiro, mas é um convento, como sabe, nós é que temos um mosteiro. Temos Fátima, temos Tomar, não é, convento de Cristo. Quer dizer, nós estamos aqui realmente numa zona fantástica, porque podemos atrair muitas pessoas para aqui, porque de facto existe muita coisa, para depois, a partir daqui, também haver a expansão para outro tipo de atividades. Não foi a opção não os ter, portanto, eu falei logo com eles, portanto, eles mostraram grande abertura para ajudar, mas, como devem entender, um líder, que foi o caso do Dr. Carlos Bonifácio, quando há quando ele não está disponível para liderar um projeto de candidatura e aparece outra pessoa, outro candidato para liderar, é sempre difícil, não é? Porque quando uma pessoa é o líder e depois deixa de ser o líder, não por imposição, mas por decisão própria dele. Portanto, ele na altura, em 2017, disse logo que não estava disponível para nova candidatura, mas ele foi questionado pela Conselhia novamente para saber se essa palavra era mantida ou não. E ele disse que ainda não tinha mudado de ideias. Foram as palavras dele. Ainda não tinha mudado de ideias. E daí a partida da Conselhia para um novo líder. Eu sei que a doutora Rosa Domingos teve aqui também digamos, uma intervenção muito importante na escolha do meu nome. Posto este cenário, não é? Pensámos assim um pouco na renovação também das caras, mas não foi por decisão própria, foi por inerência de factos e condições e argumentos. Falta a afirmação do nosso Conselho. A Câmara tem que ser... A Câmara não tem que resolver tudo. Às vezes as pessoas dizem assim, a Câmara tem que resolver. O Estado resolve. Não é bem isso. O município tem a obrigação de estar ao lado das pessoas e de criar condições para, ou seja, o município, o presidente, o executivo, este conjunto que é eleito pelas pessoas, não é? Que as pessoas dão, digamos, um aval para serem representados, não é? Essas pessoas têm que estar ao lado dos municípios, não é? E esse estar ao lado é ir sabendo os seus anseios,
o que é que faz falta, quais são os problemas que existem. Os empresários, porque é que os empresários não escolhem? Algumas empresas fogem do nosso concelho, não se instalam no nosso concelho. Nós temos de saber porquê. Porquê é que as empresas fogem do nosso concelho e se instalam no concelho vizinho de Porto Mós ou noutros? Em Caldas, Rio Maior, porquê? Temos que perceber isso. Portanto, e aí o município tem que criar condições para que eles se instalem cá. Portanto, as empresas têm que se instalar cá. Portanto, tem que haver captação, né, de investimento de empresas para o nosso concelho, como eu disse há pouco, para criarmos empregabilidade, para fixar jovens, fixar novos casais e outros, não é? Que queiram fixar-se na nossa região, no nosso concelho. E, por exemplo, a este nível, o município não tem, na minha ótica, não tem trabalhado de forma positiva, de forma a conseguir essa fixação. O que acontece a outro nível? Os nossos jovens estão a fugir, não se fixam. Porquê? Porque também não tem havido essa preocupação, como eu disse, no sentido de criar condições para que eles saiam para a sua formação, mas depois voltem. E mais, criar condições para que os jovens se formem junto de nós também, e não tem que ser ensino superior. Pode ser um ensino politécnico, ao nível de um politécnico, e eu acho que o município não tem diligenciado o suficiente para ter poder, ter, digamos, domínio, ou pelo menos dominar, de certa forma, essa gestão turística. Portanto, ou seja, temos deixado essa gestão do turismo na mão de outros. E então, se é na mão de outros, eles fazem a gestão ao seu gosto, ao seu bel prazer. Talvez também não tenha sabido captar interesses. Não sei, o município também tem que investir. Se o município não investe, não é, para que tenha também um turismo diferente, que tenha, por exemplo, que seja uma escolha, não é, por exemplo, os eventos intermunicipais têm que estar aqui ligados, ou seja, tem que haver aqui uma economia de escala. Nós temos que nos ligar aos nossos concelhos vizinhos para incrementarmos aqui o turismo, não é? O turismo, e porquê que Alcobaça vai estar isolado? Não tem que estar isolado, tem que, em conjunto com os concelhos vizinhos, Nazaré, Porto Mós, Batalha, até Caldas e Rio Maior, que são todos mais próximos, porque que não há aqui, digamos, uma associação, não é? Ou seja, um protocolo entre todos no sentido de incrementarmos a nossa zona, esta região oeste, não é? Portanto, isto de facto, o município não tem estado à altura desse desenvolvimento, dessas conversações, desses protocolos, na minha ótica. Eu ando há 8 anos a falar nisso e se nós pensarmos nesse sentido, houve um passinho agora, de facto, eu estou atento, não é? E já questionei na Assembleia de Freguesia, houve um passinho no sentido de haver aqui um projeto conjunto entre, por exemplo, os 3 concelhos, Porto Mós, Batalha e Alcobaça. Mas, se pensarmos, estamos a falar de 300 mil euros para haver um ano de espetáculos de rua, não é? Que eu, digamos, questionei como é que se investe em 300 mil euros num ano com espetáculos de rua e não se fazem projetos que perdurem no tempo. Isto é preocupante. E eu questionei e não me souberam dar resposta. Aliás, eu acho que talvez nem soubessem de tal valor, de tal quantia, não é? Eu sei que foi praticamente 100% financiado. Mas é um desperdício, não deixa de ser um desperdício. Com todo o respeito, com todo o respeito, repara, eu fui aos espetáculos, tenho estado presente nos espetáculos, e dou valor aos espetáculos, e já elogiei espetáculos, e se forem ao meu Facebook, estão registros dos espetáculos dizendo bem, critica às vezes a divulgação, porque às vezes as pessoas de Lisboa não sabem da existência, portanto, como a colocação da coroa de flores na padeira, houve manifestação das pessoas que não sabiam que iria existir, portanto não houve essa divulgação, porque o objetivo não era juntar ali
um grande povoado, um grande, digamos, juntar muitas pessoas, porque nem estamos em época para isso, mas as pessoas já sabem as regras, certamente saberiam aproximar-se, haver ali algum impacto naquele ato, que não houve, foi um ato muito singelo ao nível da colaboração dos residentes, especialmente dos residentes. Portanto, neste aspecto, não é? Eu acho que tem que haver muito cuidado nestes projetos, com todo o respeito. Foram recriações muito bem feitas, muito profissionais, com gosto, com adesão, teve muita gente a assistir, dentro das condicionantes, claro, que nós sabemos, pandémicas, mas teve adesão, as pessoas vieram, começaram a procurar muito cedo, por volta das 18 horas, já estavam à procura do sítio, onde é que poderiam comer, etc. Portanto, agora, eu acho é que, tudo bem, projetos destes são excelentes, mas acho que temos que pensar em algo que perdure no tempo. Isto são pequenos momentos que ficam na retina, ficam nos registros fotográficos, registros digitais, não é? Mas desaparecem, não é? Portanto, não ficam ali, não são físicos. Se vier um turista e perguntar o que é que eu posso ver aqui, não vê, porque a recriação já passou. Não sei se me faço entender. Faz todo sentido haver em Alves Barrota para dar resposta à procura que existe, e ela é muita, no sentido de as pessoas sentirem que têm algo para ver em Alves Barrota. E só assim nós podemos atrair. E é aqui que eu acho que o nosso concelho não pode viver de 3 momentos no ano, que é a Feira de São Bernardo, basicamente assim os maiores, Feira de São Bernardo, Feira Medieval em Alves Barrota e Feira Internacional das Velharias, que apenas houve 2, se não estou em erro, penso que só houve 2, porque agora há 2 anos que não há, penso que foi 2, só houve 2 ou 3? 3. Houve 3, penso que foram 3. Que o mentor, portanto, houve uma equipa, mas o principal impulsionador foi o Sr. José, eu acho que ele é, eu não sei o apelido dele, é o José das Velharias, mas ele é José, não sei se é Rodrigues, José, pronto, isso é possível vermos, pronto, não estou agora a lembrar-me do apelido. É o senhor que tem um negócio de velharias e anda pelo mundo, pronto, anda muito, circula muito. Mas não é comparável à Feira de São Bernardo, nem às doces. Não é? Estava a falar dos 3 momentos. Não, 3 momentos não. 3 momentos não. 4 momentos. Peço desculpa. Os doces, não é? Os doces conventuais é, digamos, um evento com muita projeção. Portanto, não podemos ficar, de facto, com estes reféns de 4 momentos. Que é um momento, portanto, aqui recente, o da Feira das Velharias, Internacional das Velharias, que é em julho. Depois, a Feira Medieval em agosto, a 14 de agosto, a Feira de São Bernardo a 20, portanto na semana que apanha ali o feriado municipal, e depois os doces conventuais em novembro. Estamos a falar de 4, digamos, eventos no concelho, assim com um impacto. E eu penso que um concelho, para se afirmar, não pode ficar só com 4 eventos. Eu sei que são todos muito trabalhosos. São todos logisticamente exigentes, não é? É um trabalho, acaba-se uma feira e tem que começar a trabalhar para a outra do ano seguinte. Mas para isso é que servem os funcionários e as equipas, e a Câmara tem muitos funcionários e tem que tentar criar gabinetes de trabalho nesse sentido da criação, porque nós não precisamos de inventar. Temos aqui ao nosso lado Óbidos, não é? Óbidos que se têm afirmado, não é? Com eventos culturais, não é? Que têm desenvolvido imenso e têm um fluxo turístico fenomenal todo o ano, portanto não é sazonal, é todo o ano, e isso deve-se à inovação, à criação de eventos. A Feira do Chocolate não tem nada a ver com Óbidos. Qual é a ligação com Óbidos? Não tem. Portanto, nós aqui temos que ter a capacidade, não é, de facto, para criar mais eventos, não é? Por exemplo,
Porquê é que não há a moda Alcobaça? Até temos a Chita, temos, não é? Temos jovens na área da comunicação, na área da moda, não é? Ligados a empresas de moda. Quer dizer, temos jovens formados nas áreas que podem ajudar. Porquê? Porque não contactar os jovens no sentido de nos ajudar, nesse sentido, não é? Por exemplo, porquê é que não há mais eventos culturais ao nível da música? Por exemplo, há o Sister Música, outro evento, pronto, desculpa, 5 eventos, eu se calhar, pronto, ajudem-me, penso que são os 5. O Sister Música, mas é muito... Sister Música não é câmara, É AMA, portanto é AMA, mas é um evento, mas de facto tem o apoio da Câmara, portanto isto também de certa forma é financiado pelo município, portanto tem o apoio, é mais mas de facto eu aprecio muito, tenho sido também, de facto este ano não tive tempo disponível para assistir, de facto passei uma fase muito complexa, porque estou sempre uma fase em que eu estou a corrigir exames, e este ano foi extremamente atípico, porque estive a corrigir exames muito doente, e eu não entrei de estado médico, estive muito doente, tomei 3 caixas de antibióticos, com um intervalo da primeira e da segunda e terceira, as segunda e terceira consecutivas, tive ali uns 10 dias que não tomei, mas tive que voltar a tomar, porque não resolvi o problema, não resolvi a primeira caixa de antibiótico, portanto, e como já tinha começado a corrigir exames, tive a corrigir exames e tal, portanto, passei uma fase muito complicada, além de estar com os exames, depois tive doente, portanto, e não assisti. Mas é um acontecimento extremamente importante que traz muitas pessoas ao Alcobaça. Muitas é relativo, porque é muito direcionado. Ou seja, os artistas, a música em si, portanto, tem uma vertente muito mais direcionada, não para o público em geral, mas um público mais selecionado, como sabemos. Portanto, é excelente, mas muito direcionado. Portanto, mas podemos ter outros. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do concerto dos The Gift, Amália hoje. Foi fenomenal. Ainda hoje está na memória das pessoas. Portanto, e aconteceu uma vez. Eu no meu programa tenho, ele ainda não é público, mas pronto, já proferi nas minhas palavras, não é, públicas, algumas ideias. Por que não um dia, ou um fim de semana, ou uma semana, em que todas as coletividades, associações, não é? Grupos, não é? Que são, digamos, ajudados pelo município, recebem apoios do município, não é? Porque não um período em que todas essas associações, coletividades, grupos, etc., porque não, eles naquele período, uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, um fim de semana, só seja, para darem aos munícipes algo de si. Porquê? Porque há grupos que têm coreografias, há grupos folclóricos, há grupos de música, há bandas de música. Haver o dia do município, ou o fim de semana do município, em que vão ter algo gratuito, oferecido pelo município. Ou melhor, oferecido. Porquê? O que é que o município... Depois há algumas coisas que dizem... Quando as pessoas dizem, a Câmara ofereceu, a Câmara deu. A Câmara não deu. A Câmara não ofereceu. Nós todos é que oferecemos. Porque a Câmara, o dinheiro da Câmara e do município é o dinheiro dos contribuintes, de todos nós. Portanto, quando o Presidente da Câmara, ou o Executivo, ou a Assembleia Municipal delibera e aprova apoios a estas coletividades, a estas associações, etc., está a atribuir um apoio de todos nós, certo? Portanto, as associações recebem esse apoio, portanto, eu acho que fica muito bem haver um protocolo de retribuição, até é capaz de existir, eu desconheço, portanto, como sabem, eu não sou profissional da política, sou uma pessoa que vejo do lado de fora, portanto, perguntas muito específicas, certamente, que eu não saberei responder, portanto, agora, é assim, eu acho que é extremamente importante, por exemplo, isto é também podia ser um momento alto do Conselho, um dos momentos, que era a pessoa sentir que o município oferece o dinheiro dos contribuintes às associações, às coletividades, etc., mas depois eles também retribuem aos municípios. Haver, digamos,
um palco para também promoção desses grupos, dessas bandas, dessas coletividades. Porque às vezes as pessoas nem sabem que elas existem. É de facto uma bandeira. Aliás, um concelho só evolui em termos demográficos, né? Portanto, só consegue reunir pessoas, digamos assim, concentrar famílias e desenvolver a economia local, se tiver, de facto, capacidade de concentrar e fixar as pessoas, como é evidente. E é uma bandeira. E como? Temos, como eu disse há pouco, temos que criar incentivos à instalação de empresas. E os incentivos não podemos estar a pedir. Por exemplo, eu sei que há 4 anos uma empresa que estava para investir 1 milhão de euros, vale o que vale, eu sei, isto é conhecimento mesmo que eu tenho próprio, uma empresa que estava para investir 1 milhão de euros na nossa zona industrial do Casal da Areia e assim que viu as condições do nosso município, fugiu imediatamente e instalou-se no concelho de Porto Mós. E isto tem que ser averiguado. O porquê? Se o empresário queria instalar-se no nosso concelho, na nossa zona industrial, porque é que escolheu outra? E temos que perceber isso. E não é difícil. As condições no concelho vizinho foram muito mais aliciantes que as nossas. E quem é que as colocou? Foi o município, foi o executivo. Portanto, temos que pensar isso. Primeira questão. Essa é extremamente importante. Fixação das empresas. Porque fixando empresas, não é? Criamos emprego e com emprego podemos fixar jovens e jovens famílias e não jovens. Podemos também captar outro tipo de digamos, está-me a faltar o termo, outro tipo de profissionais, não é? Com outro estatuto, se tivermos lugar, não é? Se tivermos essas empresas, certamente não vamos criar emprego só para jovens e jovens licenciados ou jovens que terminam a sua formação. Vamos dar outros quadros, abrimos emprego para outros quadros, portanto, logo lugar a outras famílias, famílias de outras idades, não é? Ou outros agregados familiares. E essas famílias trazem os filhos também, não é? Portanto, lá está a captação de famílias, jovens, não é? Jovens para trabalhar e jovens para fazer a sua formação aqui. Logo, aumentando também o nosso número de alunos no concelho. Outra solução é a proximidade entre o município, os empresários e as escolas. No sentido, mais propriamente, com incidência nos cursos profissionais. E nós sabemos que um curso profissional, não é? O curso profissional forma um aluno, até ao 12º ano, capaz de integrar o mercado de trabalho. Essa formação tem que ser específica, não tem que ser só específica, tem que ser também no âmbito e direcionada para as nossas empresas. Porque as nossas empresas vão ter necessidade de determinado tipo de áreas, não é? De áreas. Portanto, nós temos várias atividades, não é? E agora temos aqui um leque também de atividades que podem empregar, não é? Que podem gerar empregabilidade. Mas as empresas é ao nível geral, não é? Até na agricultura. Nós podemos formar os jovens também para depois terem, nas empresas agrícolas, terem a sua empregabilidade, não é? Porque nós temos uma atividade também muito forte que é a agricultura, não é? E então, o que é que acontece? Se nós tivermos a capacidade, em termos de executivo, município, de estar próximo dos empresários, ao nível geral, e das escolas, não é? Ao nível da formação dos jovens, temos aqui, digamos, uma preocupação do município em, de facto, querer que os seus jovens, os jovens do seu concelho, tenham aqui continuidade, possam continuar as suas vidas ao nível profissional, não é? E os empresários têm a resposta dentro do concelho. Porque muitas vezes também o problema reside em as pessoas se deslocarem. Para irem buscar a mão de obra fora do nosso concelho, também é complicado, porque depois também temos o problema da oferta
imobiliária, não é? Também, também estamos com esse problema ao nível da habitação. E aí temos que também resolver no sentido de muitas das ruínas, por exemplo, na cidade e nas nossas aldeias, têm que ser repensadas, tem que se criar, tem que se haver um entendimento entre os proprietários e o município no sentido de se encontrarem soluções, não é? Soluções para esses espaços. Não podem ficar eternamente em ruínas, a degradar a nossa imagem. Nós temos aqui, por exemplo, a rua Dom Pedro V em Alcobaça, que é outro problema também gravíssimo, não é? Que não abona, não é? Em prol da visibilidade e da aparência da nossa cidade, que é lindíssima, não é? E temos uma construção lindíssima, apesar de ser muito diversa, não é? Mas temos. E de facto, estes cartões de visita não ficam nada bem. É assim, o ensino superior é abrangente, não é? Estamos a falar ensino superior no sentido de ser além do 12º ano. E o superior não quer dizer, como disse há pouco, não quer dizer que seja, não é, superior ao nível de mestrados e doutoramentos. Pode ser até uma pós-graduação a seguir ao 12º ano, no sentido de formar os tais jovens ao fim, por exemplo, do seu percurso no secundário, não é? Até o ensino profissional, depois ter aqui a capacidade de aumentar e melhorar a sua formação numa área. Portanto, isto carece de protocolos, de abertura de dossiês, de conversações com o ensino politécnico, não é? O ensino politécnico, por exemplo, pode resolver muito, até especialmente na área da agricultura. Portanto, que é também uma área que emprega muitos jovens, e há muitos jovens, até inclusive meus alunos, que estão com projetos na área da agricultura e vão precisar também de outros colaboradores e conhecedores, não é? Não são, basicamente, hoje em dia, as empresas, quaisquer que elas sejam, querem jovens profissionais no sentido de conhecedores da área, conhecedores do assunto, da empresa, da área da empresa. Não é só um curioso que vai... uma pessoa que quer trabalhar e chega e olha, eu quero trabalhar, qual é a sua formação? O que é que sabe desta área? É logo a primeira pergunta. O que é que já fez? Qual foi o seu percurso? Qual é a sua experiência? Um jovem também não tem experiência. Pode ter experiência em termos de conhecimento, em termos de competências. Hoje em dia, o que é muito importante num jovem, e às vezes até muito mais do que até o seu diploma, são as suas competências. Competências que são extremamente fundamentais. E é nisso que o CDS está o CDS, portanto, neste caso, é assim, pronto, é evidente que as pessoas têm que votar no CDS para votar na minha pessoa, não é? De facto, isto são ideias minhas, ideias também da Conselhia, portanto, no sentido de haver, de facto, e estão a ser, posso adiantar que estão a ser tomadas algumas diligências nesse sentido. Portanto, de termos aqui, de facto, algo mais do que temos neste momento, em termos de resposta a esse nível que me questiona, de dar formação aos jovens além do 12º ano, através dessa abertura aos politécnicos, até posso dizer aqui mais concretamente, o ensino, peço desculpa pela interrupção, natureza, escola secundária. Educação viva. Portanto, tem que haver essa promoção do encontro entre as universidades e as empresas, universidades, ensino politécnico, etc., nesse sentido. Deixa-me só ver aqui que eu tenho aqui. Até ao nível também do conservatório, aqui, porque não a instalação do conservatório? Porque nós temos jovens com muitas apetências na música, na área da música, mas têm que sair de Alcobaça para prosseguir os seus estudos. E muitos deles são oriundos de famílias com dificuldades em colocar os seus filhos no conservatório em Lisboa ou no Porto. Portanto, é extremamente importante nós darmos aqui uma mão, não é?
uma mão a estes jovens que em Alcobaça conseguem continuar os seus estudos na música, mas fora do conceito já não conseguem. E por vezes são alunos com muitas competências, são talentos que se perdem. E perdem-se porque os pais não têm essa capacidade económica para que eles estudem. E isto é extremamente importante e muito preocupante. Eu já falei nisto. Então, basicamente é essa abertura, a conversações e captação de interesses. A abertura de dossiês de protocolo entre os politécnicos e as universidades que queiram apostar aqui, ou as escolas superiores. Por exemplo, a Escola Superior Agrária, por exemplo, há várias, não é? Isto é assim. A ideia é, de facto, estabelecer estes contactos. Agora, se repararmos, eu, por exemplo, eu fui um privilegiado. Eu fiz o meu mestrado em Alcobaça, no Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra, em Alcobaça. Centro de Estudos. Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, em Alcobaça. E se nós repararmos, neste momento, pelo menos que eu tenha conhecimento, não está a ser ministrado rigorosamente nada. Portanto, isto é uma perda e isto, de facto, é uma decisão do Executivo. Isto é uma decisão, isto é, digamos, interpretado como uma não aposta do Executivo camarário. Isto é uma decisão do município. Não apostou aqui. Percebe? Isto era digamos, uma bandeira do Dr. Sapinho. Foi uma bandeira do Dr. Sapinho e, de facto, o que nós verificamos é que o Dr. Paulo Inácio não partilhou desta bandeira. Isto é a minha interpretação. Porquê? Porque não houve uma continuidade desta aposta. Eu usufruí dessa situação. Eu falo na primeira pessoa. Eu usufruí. Quem sabe se eu teria o mestrado, este grau, não é, na área da gestão escolar, quem sabe se eu teria, não tendo esta possibilidade de fazer em Alcobaça. Porque isto é uma mais-valia, ter este tipo de cursos, pós-graduações, mestrados, na nossa cidade. Porque eu tive aqui colegas do Seixal, tive colegas de Santarém. Isto é uma mais-valia a todos os níveis, que é formação dos nossos e dos outros, que vêm à procura dessa formação. Mas isto é fundamental, nós temos oferta de formação para nós, para os nossos e para também os de fora, para os cativar. E isso também é mais uma falha. Portanto, há aqui muito a fazer no sentido de dar formação além do 12º. O que falta ao CDS? Olha, eu espero acrescentar o que falta. Portanto, o meu propósito, enquanto candidato, é assim, eu fui convidado pelo CDS, como já expliquei, para ser o rosto da sua candidatura e teceram de elogios que me deixaram felicíssimo e eu agradeci imenso. Agradeci imenso a sua aposta, a sua observação, a sua capacidade de análise, a sua sensibilidade para olhar para mim. De facto, isto é uma oportunidade de mostrar aquilo que eu posso dar em prol de uma candidatura, de um acesso, digamos, ao Executivo, de um acesso a ter uma palavra a dizer forte nas decisões para o nosso Conselho. E então eu quero acrescentar aqui o quê? Quero acrescentar esta abertura, esta visão um pouco diferente. Como venho da área do ensino e estou muito próximo dos jovens e sei muito dos anseios desses jovens e falo com muitas pessoas e sou uma pessoa aberta e gosto de falar. Portanto, ouço muito. E nós devemos, de facto, ter essa capacidade de saber ouvir. E é isto que eu quero trazer, é saber ouvir as pessoas, tentar dar uma imagem diferente, ou seja, eu não venho
da política. Não ando a saltitar aqui de um lado para o outro a tentar arranjar o protagonismo na política. Eu sou uma pessoa que venho da vida cotidiana, tenho a noção da realidade, tenho na minha lista profissionais que têm a sua vida profissional bem sucedida cá fora, fora do município, fora da política. Portanto, são pessoas que têm a noção da realidade. Logo, podem ser um contributo, uma mais-valia para as decisões do município. Eu, como sou uma pessoa que não anda aqui à procura de um lugar na política, ando à procura de dar o meu contributo para o meu concelho, para a minha terra de paixão. Portanto, eu venho com este propósito e eu acho que vou acrescentar muito nesta perspectiva. Não ser aquela pessoa que vem à procura de um lugar. Não, eu sou uma pessoa que vem à procura de ajudar, de ser uma mais-valia para o concelho. E o CDS tem uma aposta, quanto a mim, muito inteligente. Porquê? Porque vai buscar uma pessoa que traz ideias novas, tem a noção dos problemas que existem no concelho, na nossa cidade, e que tem soluções. Tem abertura para ouvir, tem abertura para refletir sobre o que houve e tem abertura para tomar decisões. Tem a capacidade de tomar decisões e tem a sensibilidade para saber que decisões tem que tomar. E vem fazer um apelo enorme. O candidato escolhido pelo CDS, António Vieira, professor há 32 anos na escola secundária Dona Inês de Castro Alcobaça, é uma pessoa que quer trazer aqui uma lufada de ar fresco, digamos, à política. Porque normalmente dizem assim, já houve amigos meus, e amigos muito próximos, e amigas, que me questionaram sobre o meu aparecimento nesta posição. Conhecendo-me como me conhecem, acham que eu não me enquadro nesta esfera política, atendendo às pessoas, com todo o respeito, atendendo às pessoas que normalmente às vezes circulam estes jogos, estes interesses, estas coisas que nós sabemos que existem, não é? Ficaram perplexos ao verem-me numa situação destas. Eu disse assim, eu vou ser a mesma pessoa, sempre. E o problema não está na política. O problema está nas pessoas que estão na política. A política é feita de pessoas, é feita de ideias, de capacidades de análise da sociedade, capacidade de observar, de ouvir, de decidir. E a política é feita de pessoas. Logo, a política não tem qualquer problema. O problema reside nas pessoas. E então eu venho com a intenção e com não é com a intenção, vem com a convicção de que vou mudar esse panorama, que vou transmitir às pessoas uma imagem diferente das pessoas que estão na política.